Atenção, senhoras e senhores, crianças-soras e crianças-sores, preparem o sofá. Ué, peraí, chulé, preparar o sofá? Preparem a tapioca. Mas não é a pipoca? Não tô entendendo, chulé. Você não aprendeu é nada. Ah, preparem até quarentena lascada. A gente perdeu a nossa memória. Tô meio nervoso. Sei lá. Eu nunca contei histórias. A gente já assistiu bastante. Vai dar certo. Certeza. Minhas férias, pula uma linha, parágrafo, de Cristiano Incrível. O primeiro dia de aula é o dia que eu mais gosto em segundo lugar. O que eu mais gosto em primeiro lugar é o último, porque no dia seguinte chegam as férias. Os dois são os melhores dias da escola, porque a gente nem tem aula. No primeiro dia não dá para ter aula porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça ainda está nas férias. E no último também não dá para ter aula porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça já está nas férias. Era o primeiro dia de aula e era para ser aula de português, mas não era porque todo mundo estava contando das férias. E como todo mundo queria contar mais do que ouvir, o barulho da classe estava mesmo ensurdecedor, o que explicou o fato da professora gritar para todo mundo parar de gritar. Mas quando ela bateu com os livros em cima da mesa, todo mundo parou de fazer o que estava fazendo e olhou só para ela. Ela estava em pé, na frente do quadro e ficou em silêncio, com uma cara bem brava olhando pra gente. Quando um professor está em silêncio com uma cara bem brava olhando pra você, é melhor ficar em silêncio com uma cara de sem graça olhando para um outro ponto qualquer que não seja a cara brava do professor. A professora puxou a cadeira dela e se sentou atrás dela. No quadro negro, eu vi decretado o fim das nossas férias e o fim do nosso primeiro dia sem aula. Estava escrito: eu sabia que as férias de ninguém iam ser mais as mesmas na hora que virassem em redação. É simples, férias é legal, redação é chato. Quando a gente transforma as nossas férias numa redação, elas não são mais as nossas férias, são a nossa redação. Perdem toda a graça. Todo mundo tirou o caderno de dentro da mochila, menos eu. Eu fiquei olhando para aquela frase lá no quadro, enquanto os zíperes e os velcros das mochilas eram os únicos barulhos da sala. De repente, as nossas férias ficaram silenciosas. Onde já se viu férias sem barulho? E além do mais, eu tenho certeza que a professora nem quer saber de verdade como foram as nossas férias. Ela quer saber como é a nossa letra
E se a gente tem jeito para escrever redação, aqueles 2 meses inteirinhos de despreocupações estavam prestes a virar 30 linhas de preocupações com acentos, vírgulas, parágrafos e ainda por cima com a letra ilegível depois de tanto tempo sem treino. O pior foi colocado bem em cima da minha mesa. As minhas férias, que tinham sido perfeitas para mim, não chegaram nem perto de terem sido boas para a professora. Elas voltaram cheio de defeitos. Faltou um S no passe do craque do Paulinho, um acento na minha tática e a minha comemoração. Eu escrevi com tanta empolgação que acabou saindo com 2 S's ao invés de C cedilha. E o pior do que eu imaginava foi o que ela fez com o meu golaço, que estilhaçou em 1000 pedaços a janela do vizinho. Ela disse que em 1000 pedaços é uma adjunta adverbial e que tinha que ficar entre vírgulas. Eu olhei na gramática e lá estava explicado que um adjunto adverbial é um termo acessório e a gente pode eliminar aquela parte da frase que ela continua a fazer sentido. Eu queria ver a professora dizendo para o meu vizinho que aqueles 1000 pedacinhos de janela dela eram só um adjunto adverbial. E tem mais uma coisa. Eu estava de férias. Era muito mais importante marcar o gol do que as vírgulas, concorda? E as minhas férias ficaram assim. No final da aula, a professora me chamou para chegar perto da mesa dela. Eu tinha que fazer para ela a lição para segunda-feira. E a lição era análise sintática. E a minha frase para análise era mais ou menos assim. Eu fiz um golaço tão grande que até furou a rede e estilhaçou em 1000 pedaços. E era o fim. As minhas férias já tinham virado redação e agora acabavam de virar lição de casa. E uma lição dificílima. Fazer análise sintática. Eu nem me lembrava mais o que era isso. Do jeito que as coisas vão, quando chegarem as minhas próximas férias, eu vou lembrar de redação e não vou entender nada. Eu vou dizer assim, não, férias me lembram redação e lição de casa. Ninguém vai entender nada. Então, eu pensei que ainda bem que amanhã era sábado. Eu já comecei a me lembrar que a turma do prédio tinha marcado polo aquático na piscina. Peguei a minha mochila e saí correndo para não perder o ônibus para casa. Não me lembro se a professora continuou na sala ou não. Eu só me lembro que eu fui o último a sair. Eu peguei o meu caderno e escrevi a minha frase. Eu fiz um golaço tão grande que até furou a rede e estilhaçou em 1000 pedaços a janela do vizinho. Depois, eu fui escrevendo o que eu me lembrava que tinha que ter numa análise sintática. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, partícula passivadora. Isso era tudo que eu me lembrava. Então, eu comecei a escrever do lado de cada coisa dessas uma análise sintática. Pus lá. Sujeito. O meu vizinho.
que é realmente um sujeito de meter medo, apesar de eu achar que ele deve ser legal, porque está casado há um tempão com a mulher dele, que é bem legal. Predicado. O meu vizinho de novo. Isso. Se a gente colocar no meio dessa palavra a sílaba ju, e então a palavra vira prejudicado. Porque ele foi mesmo o grande prejudicado dessa história. Objeto direto. A bola, nem precisa explicar por quê. Objeto indireto. Eu, porque a janela quebrou em 1000 pedaços por causa do meu chute. Mas na verdade foi culpa da rede que furou. Partícula passivadora. Essa era a mulher do meu vizinho que apassivou a briga, e se você reparar como ela é pequena, eu acho que partícula é o que ela é. Pronto! Acabei a lição e o sinal nem tinha tocado ainda. Fechei o meu caderno, depois eu abri de novo. Lembrei de mais uma coisa que tinha análise sintática e escrevi. Adjunto adverbial. Em 1000 pedaços. No final da aula de português, eu deixei a minha lição na mesa da professora e fui para a minha aula dupla de educação física. Na minha aula dupla de português da sexta-feira, a professora me entregou a análise sintática. Eu tirei 0 e tive que escrever toda essa história contando tudo isso que aconteceu pra você. Ela me disse que você é que ia decidir o que fazer comigo, porque você que é o diretor dessa escola e não sabia que atitude tomar. Foi isso. Assinado... No dia seguinte, o diretor me chamou na sala dele. Ele já tinha lido toda a história que eu escrevi e eu já estava pensando no que eu ia dizer para os meus pais quando ele me expulsasse da escola. Eu ia dizer: mãe, pai, fui expulso da escola. Eu entrei na sala do diretor e me sentei na cadeira, bem na frente dele. Quer dizer, na frente mais ou menos, porque era uma daquelas cadeironas que a gente afunda mesmo. Então, o porta-lápis que ficava na mesa do diretor tapava a cara dele até o nariz. Mas ele chegou o porta-lápis para o lado e consegui olhar para ele bem de frente. E ele disse: Guilherme, eu fiquei impressionado com a redação que você escreveu. Você precisa escrever mais redações, Guilherme. Então, ele me mandou de volta para a sala de aula. Eu fiquei pensando muito nisso tudo porque no começo eu não estava entendendo nada. Mas depois eu descobri por que escolheram aquele cara para ser diretor. Ele é bem inteligente. Fazer mais redações era mesmo um castigo muito pior do que ser expulso da escola. Panzé, que gafe! Contamos a história, foi legal e tal, mas a gente esqueceu de perguntar aquilo lá, como que é, tipo, quando a gente... De perguntar aquilo, como é que é mesmo o nome daquilo, Panzé? Acho que é fazer a média. Isso! A gente tem que fazer a média antes de contar. Panzé, que esquisito.
Isso não é receita e cada um faz do seu jeito. Desculpa, gente, a gente não lembra o que é. É tipo fazer a pergunta antes da história? Como é que é, gente? Como é que é mesmo o nome da palavra? Aquela que tem que contar antes da história. Uma palavra antes da história. Como é? A média. Ah, a média. Como é que é mesmo o nome daquela palavra? É tipo o quê? Mas a gente vai treinar, gente. A gente vai treinar. Tchau, pessoal!